Bom dia. Ele já era Deus. Tudo bem, gente? Aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou fazer a leitura no lugar da Ivete. Como que vocês estão todos? Quem vai chegar aí pra fazer parte com a gente? E Aline, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia. Hoje eu vou fazer a leitura para a Ivete de novo. Ela precisou sair. Hoje nós vamos prosseguir, né, de 2 Samuel, do 17 ao 20. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Então vamos orar para a gente dar início à nossa leitura. Ivete Story, bom dia, tudo bem? Gente, para quem vai entrar aí na live depois, a Ivete, ela tá com a jornada bíblica, né? Que ela já estava sentindo bastante tempo de fazer. Em 2025 ela começou a fazer, né? São 4 capítulos por dia. E ela tá em 2 Samuel. E a gente vai continuar a partir do 17. Vamos orar para a gente dar início, né, à leitura. Eu agradecer ao Senhor, né, pela oportunidade que Ele nos deu hoje de mais um dia, pelo privilégio, né, que nós acordamos hoje e pela fé, né, que Ele depositou em nós, porque se nós acordamos hoje é porque Ele entende, né, que nós somos a diferença no mundo de hoje e que Ele precisa de nós, né? Amém? Senhor, nós queremos, Pai, agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem, Deus, se preparado, por tudo que o Senhor, Deus, tem colocado em nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai tão maravilhoso, Senhor. Pai que nos guarda, um Pai, Senhor, que nos ama sem medida. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, Senhor, por tudo que o Senhor, Deus, trabalha em nós, Pai, mesmo que nós não merecemos. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. Um amor, Deus, que não se mede. Obrigada, Senhor, por Tua presença, por esse privilégio, por esta manhã, Senhor, pela vida, Pai, que o Senhor nos concedeste. Obrigada, Pai, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de ler a Tua palavra, de sermos, Pai, totalmente dependentes, Pai. Nós podemos, Pai, orar ao Senhor, buscar, andar com a Bíblia, Pai, porque nós somos livres, Senhor. Obrigada, Pai. Coloque em nós, Senhor, algo, Pai, que vai de fato, Jesus, transformar, Pai, as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade da leitura da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos nós, Pai. Abençoar a Aline, a Ivete, Senhor, a minha vida. Aquelas pessoas que ainda vão entrar, Pai, nesta live. Aquelas pessoas que ainda vão assistir essa live gravada. Obrigada, Pai, por esse privilégio. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? Segundo Samuel 17, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. Os conselhos de Aitofel de Uzai. Depois de Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei a perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e todos os anciões de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Uzai, o arquita. Ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer que Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece seu pai, os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos, como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúnem em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie em batalha. Isso além de 17 ao 20. É 1 Samuel? Perdão, gente. Eu li 2 Samuel. Graça sendo graça, né, gente? Primeiro Samuel 17 ao 20. Davi e Golias. 1 Samuel 17 ao 20, gente, eu que li errado. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra de Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Efes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Então o arraial 17 a 18, oh meu Deus, é 18, gente, eu entendi errado, oh meu Deus do céu. A amizade de Jonatas e Davi. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi,
Deu também a sua armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era estimado por todo o povo e até pelos próprios servos de Saul. Tá certo agora, né, gente? A inveja de Saul, capítulo 18, versículo 6. 1 Samuel. Aí aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e ele disse: Para Davi eles deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino? Naquele dia em diante, Saul não viu Davi com os bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: Encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militantes diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele, porém todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Davi casa com a filha de Saul. Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: Não seja contra ele a minha mão, e assim os dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem são os meus parentes, a família do meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merebe, filho de Saul, devia ser dado em casamento a Davi, foi dada por mulher de Adriel, o Meulatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: Eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Com esta segunda você será o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: O rei tem afeição por você, e todos os seres dele amam você, servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul me contaram isso, dizendo: Estas foram as palavras de Davi. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos.
porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que assim se tornasse um genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filho de Saul, amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi o seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíram à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou mais estimado. Jonatas intercede por Davi. Saul falou a seu filho Jonatas, a todos os servos, sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou este plano a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique no lugar oculto e esconde-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu e ficou contente. Por que então você pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. Saul procura de novo matar Davi. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e o feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o viessem para que o matar de manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi, mesmo que este esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas um ídolo do lar, com um tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e o deixou seu inimigo escapar? Mical respondeu:
porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Saul e seus mensageiros profetizam. Capítulo 18, versículo 18. 1 Samuel. Assim Davi fugiu e escapou e foi até onde Samuel estava em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual a minha culpa e qual é o meu pecado diante do seu pai, que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso, você não será morto. Meu pai não fez coisa nenhuma, nem grande nem pequena. Se primeiro me dizer: por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que eu encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda. Nós estamos no capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 3. Então, Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas, de tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é festa de lua nova, em que sem falta deveria sentar-me como rei para comer. Mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo, até a tarde no terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque ali será oferecido sacrifício anual para toda a família. Se ele disser: está bem, então este seu servo terá paz, porque se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este teu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai? Então Jonatas disse: nada disso. Se eu de algum modo soubesse que o meu pai está determinado a trazer este mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou:
Quem irá me avisar se por acaso seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: Venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso e não deixar ele embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade. Nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: Amanhã é festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado, e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: Vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: Olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há de temer. Porém, se eu disser ao moço: Olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo que eu e você falamos, eis que o Senhor é a nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele, e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, aquele dia, Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: Por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: Peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor a seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Saul fica irado com Jonatas. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: Seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei o que você elegeu filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: Por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul tirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso Jonatas entendeu que,
De fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa, e neste segundo dia de festa de lua nova, não comeu pão, pois ficou com muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. E Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos no capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 38. Aliás, capítulo 36. Então disse ao seu rapaz, Jonatas disse ao seu rapaz: corra e busque as flechas que eu irei atirar. O rapaz correu e lhe atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha de Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam esse combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor será para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Hoje nós vamos até aqui no capítulo 20 de 1 Samuel. A Ivete vai continuar com vocês amanhã. Que bom ter vocês aqui, gente. Hoje eu dei uma embananada aqui, eu entendi que era 2 Samuel e eu tava lendo a todo vapor aqui, se não tivesse olhado os comentários, né, meninas? Pra quem vai chegar aí agora, eu não sei se a Bárbara já tinha acompanhado outras vezes, né? A Ivete, ela tá fazendo jornada bíblica, né, em 2025, que é 4 capítulos por dia, todos os dias às 5h15 da manhã. Amanhã ela vai dar continuidade a partir do 22, e eu gostaria de convidar você pra gente orar, né, para finalizar nossa oração de hoje. E como que esse texto ele nos ensina, né, gente, o poder de a gente estar alicerçado com o Senhor, né? Porque todas as coisas vão se manifestar a nosso favor, né? Pessoas vão ser usadas a favor da nossa vida, né? Porque nós temos um chamado do Senhor na nossa vida. Quando que a gente é fiel ao Senhor, né? O Senhor, Ele cuida de nós exatamente nos mínimos detalhes. Usando até os descendentes dos nossos inimigos, né? Para nos ajudar. Amém. Vamos orar, né? Pra gente finalizar hoje a oração, né? Mas que essa palavra, ela perdure, né, no nosso coração. E que ela venha, né, fazer de fato sentido e nos moldar, né, de alguma maneira. Amém? Passou rápido, né, gente? Apesar de eu ter embananado toda. Senhor, obrigada, Pai. Nós queremos só render graças ao Senhor, Pai. Graça por essa palavra. Graça, Senhor, por estes profetas, por essas pessoas que o Senhor levantou, Pai, que com todo sentido, Senhor, elas perduram em, Senhor, nos ensinando, Pai, quanto que caminhar com o Senhor, quanto que ser fiel ao Senhor
nos proporciona, Pai, grandes livramentos, grandes ensinamentos, Pai. Pai, nós oramos ao Senhor para que, assim como o Senhor foi com Davi, Pai, durante todo o processo, Pai, que o Senhor seja conosco, Pai. Seja conosco, Pai, nos nossos projetos, Pai, na nossa caminhada, Senhor. Seja conosco, Pai. Sobre tudo aquilo que o inimigo tenta, Pai, se levantar sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, que nós venhamos de fato, Jesus, estar alicerçados, buscando ao Senhor, Pai. Senhor, assim como Davi, Pai, nós queremos, Senhor, ser fiel ao Senhor, buscar ao Senhor. Então, Pai, molda em nós, Pai, caráter, Pai, de servidão. Que nós venhamos de fato, Jesus, honrar ao Senhor, Pai, com tudo aquilo que nós fizermos. Pai, nós queremos ser gratos, Pai, nós somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor já preparou para o nosso dia, Pai. Durante todo o nosso dia, Pai, nós pedimos que o Senhor seja conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, Pai. Que o Senhor venha tirar de nós, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo, Pai, que nos separa do Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus, nos conduzir durante esse dia, que nós venhamos ser a diferença do Senhor aqui na terra, na vida das pessoas. Pai, que o nosso coração seja totalmente guardado pelo Senhor, que a nossa mente seja guardada, Pai, que o Senhor possa nos livrar, Pai, de todo dado inflamado do inimigo. Senhor, que as nossas emoções estejam guardadas do Senhor, assim como o Senhor guardou do Davi, Pai. Nesta ocasião, Senhor, que ele foi a todo tempo, Pai, sido ameaçado de morte. Pai, que nós venhamos de fato, Senhor, entender, Pai, o propósito, o chamado do Senhor, assim como Davi entendeu, Senhor, durante toda a caminhada dele com o Senhor. Pai, que o nosso dia, Senhor, seja um dia, Pai, consagrado pelo Senhor. Que o nosso dia de hoje, nessa quinta-feira, Pai, o Senhor venha prover, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Pai, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão nesta live, Senhor. As pessoas que vão chegar, as pessoas que vão assistir gravados. Abençoa, Senhor, a Ivete, Pai, fortalecendo, Pai, para que ele venha continuar, Senhor, caminhando com esse projeto do Senhor. Abençoa a vida da Aline, da Bárbara, dessas famílias, das meninas que estão aqui, da Pri. Senhor, abençoa a minha vida, Pai, que essa leitura, Senhor, ela venha manifestar na nossa vida, no nosso dia de hoje. Senhor, e desde já nós somos gratos, Pai, gratos pelo dia que o Senhor já preparou, pelas bênçãos que o Senhor já liberou. E nós oramos, Pai, que nós venhamos ter acesso, Senhor, a tudo que o Senhor tem preparado para o dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amanhã, a partir do capítulo 22, 1 Samuel, a Ivete vai continuar com vocês. Desculpe, tá, gente? Eu me embananei toda. Espero que vocês estejam amanhã aqui com a gente. Convida mais pessoas, né, para participar da live. É sempre um prazer estar aqui, tá, gente? Então, até mais. Tchau, tchau. Beijo, viu? Com Deus.